Olá, patriotas, bem-vindos ao canal Danilo Aragão Lima. Desde já pedirei para se inscreverem no canal quem ainda não é inscrito, tocarem o sininho, botarem todas para receberem notificação. Quiserem deixar um comentário, compartilhar com os amigos, grupos do WhatsApp, redes sociais, estamos juntos. Meus amigos, precisamos lutar pelo nosso direito constitucional de ter uma arma de fogo para defender a nós mesmos, nossas famílias, nosso patrimônio, propriedade privada, porque é direito constitucional de cada cidadão de bem, ficha limpa, ter isso. É característica de um país livre. Se vocês forem analisar na história, pessoal, apenas países ditatoriais são favoráveis ao desarmamento da população. Hitler, por exemplo, desarmou a população na Alemanha para que ele conseguisse implantar mais facilmente o seu regime nazista e ditatorial naquele país. Quem fez isso também foi Stalin na Rússia, Mao Tse-tung na China, Fidel Castro em Cuba, entre outros regimes ditatoriais ao longo do globo, como por exemplo Coreia do Norte, entre outros. Portanto, pessoal, é uma característica ditatorial proibir o armamento do cidadão de bem, ficha limpa. Agora, seguindo mais adiante, vamos fazer uma análise estatística, uma comparação aqui tranquila. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos. Nossa população brasileira é composta de mais ou menos 209 milhões de habitantes. E temos um país com uma cultura desarmamentista. Muita burocracia para você conseguir tirar o porte ou posse de uma arma. Leis essas que dificultam, né, o cidadão a conseguir ter a sua posse, o seu porte. Já nos Estados Unidos eles têm uma cultura armamentista. E lá eles têm uma população de mais ou menos 328 milhões de habitantes. Com essa população, eles têm uma taxa de homicídios de 16.400 mortes por homicídios ao ano. 328 milhões de habitantes, hein, pessoal? E aqui no Brasil, com 209 milhões de habitantes, temos uma taxa de homicídios, vamos botar assim, né? Um número de mortes por homicídio de mais de 64 mil mortes. Ou seja, mesmo em números absolutos, aquele país indo em direção a praticamente o dobro da nossa população, mata-se 4 vezes menos, aqui mata-se 4 vezes mais. Em números proporcionais, aqui mata 6 vezes mais do que nos Estados Unidos. Isso é um exemplo de como o armamento reduziria a violência. Pessoal, o armamento, as armas nas mãos de cidadãos de bem, salvam vidas, protegem pessoas. O vagabundo, ele já vai ter uma arma ilegal, porque ele não vai conseguir tirar uma arma legalmente, porque ele é ficha suja. Então os vagabundos continuam bem armados e protegidos por esse governo, enquanto só quem é afetado por essas leis e essa cultura desarmamentista é o cidadão de bem, ficha limpa. Então, pessoal, isso é um exemplo de como o armamento funciona em países armamentistas e aumenta o número de mortes em países que não são armamentistas, como, por exemplo, o Brasil. É óbvio que outros fatores estão inclusos, como, por exemplo, leis mais rígidas. Né? Nos Estados Unidos tem pena de morte para alguns crimes hediondos, né? Penas duras, como prisão perpétua, trabalho obrigatório. Tudo isso influencia para a redução da violência. O armamento seria um fator. Casos práticos, na prática, um vagabundo, pessoal, vai pensar milhares de vezes em assaltar alguém numa parada de ônibus, por exemplo, ou numa via movimentada com várias pessoas circulando. Porque ele sabe que a chance de alguém estar armado em um país armamentista é altíssima. Logo, se ele assaltar alguém, uma outra pessoa que estiver passando pode estar armada e aí ele acabar morrendo por causa disso. Hoje no Brasil, infelizmente, o vagabundo tem total tranquilidade de assaltar alguém no meio de todo mundo. Porque qual é a chance de, no Brasil, um país desarmamentista, ter alguém armado? Então o vagabundo faz o que ele quiser, sequestra, mata, faz atrocidades, né? Porque ele não tem preocupação. Agora, se ele souber que a chance de alguém ali, naquela multidão, estar armado, ele vai pensar milhares de vezes antes de fazer alguma atrocidade desse tipo. Então, pessoal, vamos pra cima, vamos lutar pela nossa liberdade, porque do que adianta estarmos vivos e não sermos livres? Ou seja, é melhor estar morto do que estar vivo como um escravo, como um rato, sem liberdade, sem direitos constitucionais de você se defender, de ir e vir. Então, pessoal, vamos pra cima, estamos juntos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O povo armado jamais será escravizado por algum ditador ou subjugado por algum vagabundo. Vamos nos defender e lutar pela nossa liberdade enquanto ainda temos a oportunidade de lutar por ela. Vamos pra cima. Danilo Aragão Lima,
Lembre-se de se inscrever no canal para quem ainda não é inscrito, tocar o sininho para receber todas as notificações. Estamos juntos. Força e honra, Deus, Pátria, Família, Brasil.